Mas os casos confirmados de pessoas infectadas também estão subindo aqui em Santa Catarina. Inclusive, uma grande preocupação é para os próximos dias. Já o Cláudio Prisco Paraíso vai trazer a informação que o Ministério da Saúde indica que Santa Catarina pode passar por difíceis momentos nos próximos dias. Mas antes, deixa eu falar para você que teve uma reunião através de uma webconferência, representantes da região de Concórdia, cidades do oeste do estado, junto com o secretário de Estado da Saúde, até porque por lá os números subiram bastante na região oeste catarinense e existe agora um acordo entre as cidades do oeste da região de Concórdia, junto com o governo de Santa Catarina, para adotarem esses municípios restrições, sim, porque os casos voltaram a subir. A gente está falando de um retorno da quarentena para algumas cidades do oeste catarinense. E a gente está falando do Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritibá, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Ceará e Chavantina. Preste atenção, nesta região aqui, são 264 casos. E aí essa reunião aconteceu justamente para que medidas sejam tomadas na intenção de reduzir os casos confirmados nestas cidades do oeste catarinense. Por exemplo, reforçando o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. Outra medida, supermercados devem medir a temperatura dos clientes na entrada. Também o fechamento do comércio não essencial por 14 dias. A recomendação é voltar com a quarentena, fechando aquilo que não é essencial nessas cidades por mais 2 semanas. E, por fim, também o fechamento de serviços públicos estaduais e municipais não essenciais. O que a gente está vendo aqui é algo que rapidamente pode ser transferido para todo o estado. Os casos subiram, os prefeitos preocupados procuraram o governo e essas são as recomendações. O governo está autorizando. Hoje à tarde, às 3h30, tem uma reunião com a FECAM, entre esses municípios e a Federação dos Municípios de Santa Catarina, para decidir de fato se todas essas recomendações serão seguidas. O que chama a atenção, fechamento do comércio não essencial. E isso pode acontecer em Santa Catarina, como o governo já vem antecipando. Vamos assistir agora o que diz o prefeito de Concórdia, uma das cidades mais afetadas, o Rogério Luciano Pacheco, explica para a gente agora essas medidas que estão sendo estudadas para controlar os casos de coronavírus na região. Recebemos as recomendações do governo do estado com relação à evolução dos casos aqui da nossa região da MAUC e nós estamos então, já marcamos uma reunião na parte da tarde com a nossa equipe de enfrentamento da área da saúde e da área da segurança. E também teremos, claro, uma reunião em videoconferência, né, com os prefeitos da região da MAUC para avaliarmos essas recomendações. E é bom que se diga que dessas recomendações, 99% já estão sendo adotadas pelos nossos municípios, né, já há algum tempo. É evidente que, se observarmos, né, o número de casos na região da MAUC, são 388 casos, 184 já foram recuperados, então nós temos ativos 204 casos. A estrutura hoje do Hospital São Francisco, pelas informações que nós temos, elas estão atendendo a essas demandas, né? Não existe nada de descontrole nesse momento, mas nós vamos avaliar todas essas recomendações e observar a possibilidade de fazermos algumas ações um pouco mais restritivas, né, com relação a essas situações relacionadas ao coronavírus. Então, a volta da quarentena já é uma realidade no oeste do estado. Os municípios estão tomando iniciativas restritivas para frear o crescimento dos casos confirmados das doenças. Se a gente, em todo o estado, não respeitar as regras que estão sendo impostas para que a gente consiga lidar e conviver de forma segura com esse vírus, provavelmente o que está acontecendo no oeste pode ser transferido para diversas outras regiões de Santa Catarina. Ainda no oeste do estado tem uma nova decisão, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, já autorizou a cobrança de multa para quem desrespeitar o uso de máscaras. A partir de amanhã, obrigatório o uso de máscaras em toda a cidade, seja em locais públicos ou privados, e a multa pode chegar a R$ 250 em Chapecó. Determinação: atenção, moradores de Chapecó,
máscaras obrigatórias e você pode pagar multa se não respeitar. Deixa eu ver agora como é que está a situação do coronavírus em Santa Catarina. A gente preparou para você o mapa com os casos confirmados. Veja só como esse mapa vai ficando mais vermelho a cada dia. E essas cidades que estão em vermelho são aquelas que vão apresentando casos confirmados. Neste momento, Santa Catarina tem 3.082 casos, 3.082 pessoas infectadas em 150 municípios, com 63 mortes. Recuperados são 243 no estado e 55 mil no Brasil. Olha só como preocupa a região de Florianópolis. Só na capital, 371 casos, Blumenau com 284, Joinville com 245 e a região sul catarinense, aqui representada por Criciúma, com 175 casos.